Hoje a igreja celebra, inicia o Tríduo Pascal, a quinta, sexta e o sábado, que prepara então imediatamente para a celebração da Páscoa, com a vigília da Páscoa no sábado santo, mas com a celebração da Páscoa no domingo. A celebração de hoje, essa de agora de manhã, tem um significado muito especial para as dioceses, para as igrejas particulares. Porque o clero todo, ou seja, os padres, os presbíteros todos em torno do bispo, nós vamos consagrar o óleo do crisma e benzer os santos óleos dos enfermos e dos catecúmenos. E os padres, nessa missa de hoje, fazem também a renovação das promessas sacerdotais. A cada ano nós fazemos isso. E renovando essa promessa, nós nos comprometemos em mais um ano dar sequência àquilo que é a proposta de viver como padre numa sociedade como nós temos hoje, uma sociedade complexa, uma sociedade que nem sempre compreende o que significa dedicação, o que significa doação, o que significa valores permanentes, perenes. É uma sociedade que às vezes é tudo meio fluido. Então, compromissos fundamentais hoje nós não devemos falar tanto sobre eles, devemos fazer e vivenciá-los, experimentá-los e dar testemunho deles. E é isso que nós padres tentamos fazer de ano para ano, dando testemunho da nossa constância na fé e na disciplina também, como obedientes, pessoas obedientes na igreja, a serviço do reino de Deus. Então os padres hoje renovam os seus compromissos que assumiram no dia da ordenação presbiteral. Alguns há poucos meses até, mas gente já ia há 50, 60 anos até de vida presbiteral, vida sacerdotal. Então é uma alegria para nós celebrarmos hoje aquilo que Nosso Senhor quis. E depois à noite, nas paróquias, nas comunidades, a igreja inteira celebra as três dimensões profundas da Quinta-feira Santa, que é a instituição do mandamento novo, do amor, a instituição do sacerdócio de Cristo na igreja e a instituição da Eucaristia como centro, que dá sentido ao sacerdócio e ao serviço. Um serviço que é feito sem essa dimensão da Eucaristia vira apenas humanitarismo, só isso, não ultrapassa. Um sacerdócio que não está vinculado e alicerçado, por assim dizer, na Eucaristia, se torna uma prestação de serviços. Não é sacerdócio verdadeiramente, é uma prestação de serviço. Por isso a Eucaristia está no centro da vida da paróquia, da vida da igreja, da missão da igreja e da vida cristã de todos os batizados. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos padres, querido Dom Gilberto, que hoje nos acompanha, como sempre, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, querido povo de Deus. Ao nos reunirmos hoje para iniciarmos o Tríduo Pascal, com esta Santa Missa, chamada Missa do Santo Crisma, nós damos um testemunho. A igreja é um corpo, e como São Paulo diz, um corpo formado por tantos membros diferentes, para ser um corpo com membros diferentes, e cada membro contribuindo para que o corpo todo possa existir como corpo. Nós não somos um único membro, somos vários membros deste único corpo que é Cristo nosso Senhor. Nós não somos a cabeça. Dos membros todos somos participantes, mas não somos a cabeça é Cristo. É Ele que nos inspira e nos ajuda a continuarmos dando o testemunho deste corpo que vive, anuncia, testemunha e se entrega para a glória de Deus, o nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje, com esta Santa Missa, apresenta aquilo que nós buscamos viver no dia a dia. A comunhão na igreja não é uma ideia e nem é comunhão de ideias. Isso, as ideias nós temos hoje, amanhã não temos mais. Mas é uma comunhão de vida, de compromisso pessoal. Também nós não somos um aglomerado
disforme, confuso. Nós somos um corpo que se organiza, que vive, que se apresenta e é visto por todos, admirado por todos e se torna referência para todos. Tomemos o evangelho que ouvimos hoje. Jesus retoma no seu tempo a esperança e a expectativa do povo de Deus, já no Antigo Testamento, de que viria o Messias, viria com o Espírito de Deus, para trazer a paz, para trazer a vontade de Deus sobre a terra, e para cumpri-la fielmente. Nosso Senhor, na sinagoga, no lugar de oração do seu povo, anuncia a palavra do profeta, e esta palavra é uma palavra firme, forte. O Espírito do Senhor está sobre mim. E nós precisaríamos compreender naquele tempo a força desta afirmação de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós, às vezes, tomamos esse trecho da Sagrada Escritura para tantas coisas, para as ordenações, para os encontros, para as solenidades. O Espírito do Senhor está sobre mim. Mas será que nós confiamos de fato nisso, acreditamos nisso verdadeiramente? Ou apenas é uma palavra vazia que nós repetimos, uma palavra protocolar, uma palavra solene, mas ela tem a ver com a nossa vida, com o nosso testemunho diário? Nós nos deixamos orientar pelo Espírito de Deus? O Espírito do Senhor está sobre mim. Esta certeza de que o Espírito de Deus está sobre mim me leva a agir segundo o Espírito de Deus. E o meu agir, o meu querer, o meu fazer deve ser preenchido deste Espírito. Nosso Senhor Jesus Cristo anuncia as coisas boas, aquilo que estava no coração do povo de Deus, na expectativa, na esperança do povo de Deus. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo diz uma palavra forte para o seu tempo e para a história da humanidade. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Já está cumprido em Jesus Cristo. Nós não vamos imitar Jesus Cristo. Não somos deuses, nem queremos ocupar o lugar de Deus. Somos servidores de Deus, servidores daquele que veio para dar a sua vida por nós. Nós somos apenas servidores. Nos coloquemos, portanto, cada um de nós no nosso lugar. Sejamos, antes de tudo, criaturas, depois homens e mulheres, e por fim, servidores do Evangelho. Homens e mulheres que servem a Deus, anunciando o Evangelho com a própria vida, com a palavra, os gestos e o testemunho. Vivamos de modo intenso esta palavra que nosso Senhor diz. Naquele tempo, no seu tempo, se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A cada vez que nós ouvimos esse trecho do Evangelho, nós deveríamos nos reportar àquele primeiro momento. Nós sabemos depois as consequências deste anúncio de Jesus. Jesus foi expulso da sinagoga, foi perseguido, mais do que já era, e queriam matá-lo, porque ele se colocou no lugar de Deus, mas nós cremos que não. Jesus não se colocou no lugar de Deus, Jesus é Deus, e se não fizesse isso, estaria sendo incoerente com a sua missão. Deus não é incoerente consigo mesmo, por isso Jesus não fez diferente. A missa que hoje celebramos, queridos irmãos e irmãs, é um sinal pequeno desta coerência daquilo que cremos e daquilo que vivemos. A missa crismal
que concelebramos hoje com os presbíteros da nossa arquidiocese é um sinal pequeno, mas um sinal vigoroso, um sinal que ultrapassa a história. Nessa missa nós vamos abençoar o Santo Crisma, vamos abençoar o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos. Para quê? Para possibilitar que os sacerdotes cumpram com o seu ministério no meio do povo de Deus. A missa crismal é considerada uma das principais manifestações da plenitude do sacerdócio, vivida na pessoa do bispo, com o presbitério e com toda a igreja particular. É também um sinal da estreita união dos presbíteros entre si, com o bispo e com o povo de Deus. A missa crismal é quase, diz um autor sagrado antigo, é quase uma epifania da igreja, é quase a manifestação completa da igreja. Corpo de Cristo, organicamente estruturado, que nos vários ministérios e carismas exprime pela graça do Espírito Santo os dons nupciais de Cristo à sua esposa peregrina no mundo. Esta nova imagem, fisionomia da igreja, atribuída pela reforma pós-conciliar a esta missa, deixa ainda mais evidente o clima de uma verdadeira festa do sacerdócio ministerial no interior de todo o povo sacerdotal, e orienta a atenção em direção a Cristo, cujo nome significa consagrado por meio da unção. E Nosso Senhor disse isso hoje no Evangelho: o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu fui consagrado, enviado, ungido. A bênção dos olhos, queridos irmãos e irmãs, como o ar, a água, a luz, pertence àquelas realidades elementares do planeta, do cosmos, de todo o universo. Realidades elementares, mais fundamentais, que melhor exprimem os dons de Deus Criador, Redentor e Santificador. Este óleo de oliveira é substância que cura, é substância aromática e é substância que produz o convívio entre as pessoas. Cura as feridas, perfuma os membros, prepara a mesa. Esta natureza do óleo é assumida no simbolismo bíblico e litúrgico e é carregada de um particular valor para exprimir a unção do Espírito que cura, ilumina, conforta, consagra e penetra de dons e carismas todo o corpo da igreja. A liturgia da bênção dos olhos que vamos realizar explicita, traz para fora este simbolismo primordial e precisa, ou seja, deixa claro o sentido sacramental. Do mistério pascal, coração e centro de toda a história da salvação, brotam os sacramentos e os sacramentais, que significam e realizam a unidade orgânica de toda a vida cristã. A consagração do Santo Crisma dá o nome a esta missa, a esta liturgia que celebramos normalmente na Quinta-feira Santa. De fato, a tradição que nós exercitamos, trazemos à vida a cada ano e em cada ano, nos faz lembrar que somos um povo de Deus a caminho. Nós não estamos parados e nem oprimidos,
seguros, nós estamos a caminho. Também hoje, os presbíteros, nesta Santa Missa, renovam as promessas sacerdotais. E isso é realizado exatamente na Missa do Crisma, porque é a igreja toda que se compromete, e cada um dos presbíteros se coloca como membro do presbitério, não como uma pessoa desligada, vaga, membros de um presbitério, membros da Igreja de Cristo. Estas promessas sacerdotais sublinham especialmente o mistério da Igreja como sacramento de Cristo, que santifica toda a realidade e as situações da vida. Eis porque, queridos irmãos e irmãs, juntamente com o Crisma, são abençoados também o óleo dos catecúmenos, para aqueles que lutam para vencer o espírito do mal, em vista dos compromissos do batismo, e o óleo dos enfermos, para a unção sacramental daqueles que na doença cumprem em si aquilo que falta à paixão redentora do Cristo. Deste modo, da cabeça se difunde em todos os membros da Igreja e se expande no mundo inteiro o bom odor do Cristo. Queridos irmãos e irmãs, tomemos estas palavras que ouvimos da Sagrada Escritura. Ele me consagrou, e hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Nosso Senhor Jesus Cristo é o princípio, o meio, a história, os acontecimentos e a finalização dessa mesma história. É o alfa e o ômega. Por Ele e nele nós nos santificamos. Por Cristo e em Cristo nós nos tornamos discípulos e com Ele anunciadores da boa nova do reino. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a Igreja ensina em várias circunstâncias que todos nós, ao ouvirmos quando os presbíteros renovam as promessas sacerdotais, ao ouvirmos aquelas palavras, nós também nos comprometemos com todos eles, com cada um deles. Acolher o voto dos padres, acolher o compromisso dos sacerdotes. Evidentemente que é o bispo que acolhe, mas é o povo de Deus todo que participa desta alegria, de alguém que entrega a sua vida e toda a sua vida a serviço do Evangelho. Por fim, nós celebramos a Eucaristia, centro, cume, sentido profundo de toda a vida cristã, da ação pastoral, do testemunho da caridade, do anúncio profético. A Eucaristia é o centro. Para ela nós nos dirigimos e a partir dela nós vamos em missão para todo o mundo. O sacramento da Eucaristia coloca em evidência a sua relação com o amor cristão, tanto para com Deus como para com o próximo. O Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor, atrai-nos todos a si mesmo. Assim, se compreende por que motivo nós nos reunimos para celebrar o mistério da fé que recebemos na Eucaristia. Neste encontro, queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos, estamos juntos como um único corpo, poderíamos dizer como uma única família, família de Deus, espalhada pela terra, família numerosa, família que dá testemunho da sua fé, família que é luz para as nações. E assim, nós seguimos a Cristo, sendo luz, nele que é a verdadeira luz,
Nós não temos luz própria, mas refletimos a luz de Cristo que está em nós pelo dom da fé que recebemos. Rezemos pelos nossos presbíteros, rezemos pelos nossos seminaristas, rezemos pelos jovens, para que sejam corajosos, para que sejam generosos ao responderem ao chamado que Deus lhes faz. Que respondam com o mesmo amor com que Cristo os ama, e que todos nós, família de Deus reunida, saibamos acolher aquelas pessoas que querem dedicar a sua vida ao Evangelho, seguindo a Cristo, sendo missionário, sendo testemunha dele. Rezemos também, irmãos e irmãs, por toda a igreja, para que nestes tempos em que vivemos, ela não perca o horizonte da sua missão, seja a luz que ilumina, mesmo uma luz que não é aceita. Não deixemos que a luz, que é a igreja presente na sociedade, se apague. Não deixemos que a luz se apague porque a escuridão quer submergi-la. Não permitamos que a luz de Cristo se apague porque a sociedade não aceita Cristo, que ilumina a vida das pessoas, dos projetos, das ações que acontecem na sociedade. Quando a luz vem, começa a existir, tudo se revela. Se ficamos na escuridão, nós ficamos deduzindo, tirando conclusões, porque estamos na escuridão, não temos certezas. É preciso, se quisermos ter certezas, é preciso que deixemos a luz brilhar, a luz que é Cristo nosso Senhor. Iniciamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, esse tríduo pascal. Nós, sacerdotes, o povo querido de Deus, os diáconos, os ministros, os agentes de pastoral, nas comunidades, nas paróquias, nós vamos vivenciar, testemunhar essa certeza que celebramos no tríduo pascal. Nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, presente na história do seu povo. Confiemos absolutamente de que Ele não deixa o seu povo abandonado, de que Ele está no meio do seu povo, o conduz, o inspira e o faz ser povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, assim,